Whindersson Nunes voltou para os holofotes, mas desta vez não por um show ou piada engraçada. Numa entrevista que parecia despretensiosa, ele resolveu falar sobre sua relação com Luísa Sonza e disparou: "Fui eu quem abriu as portas e incentivei ela a seguir a carreira musical." Em outras palavras, ele quis deixar claro que, sem ele, talvez a ex não tivesse conquistado o sucesso que tem hoje. O problema é que esse comentário, que poderia soar apenas como uma lembrança de bastidores, soou para muita gente como uma alfinetada tóxica. Afinal, será que o Whindersson estava apenas contando sua versão da história ou tentando tirar parte do mérito da cantora, insinuando que sua trajetória de sucesso só aconteceu porque ele a segurou pela mão? A reação nas redes foi imediata. Uns o chamaram de machista, outros defenderam que ele só disse a verdade, mas ninguém ficou indiferente. E é aí que a coisa esquenta, porque por trás dessa fala existe toda uma dinâmica de poder, de mágoas e de exposição pública que reacende a pergunta: até onde vai a toxicidade em uma relação que já acabou? Antes de continuar, nos conte a cidade de onde está assistindo. Queremos ver até onde nossas histórias estão chegando. E aproveite também para se inscrever no canal e deixar o like, porque aqui sempre aparecem análises afiadas, bastidores não contados e as fofocas mais quentes do mundo das celebridades. Whindersson nunca foi de medir palavras, mas dessa vez parece que ultrapassou uma linha perigosa. Quando ele coloca sua ajuda no início da carreira de Luísa como peça central da narrativa, o subtexto que fica é: ela só está onde está por minha causa. Essa forma de se colocar no centro da trajetória dela é o que muitos chamaram de tóxico, porque reabre feridas de uma relação que já terminou há anos e que até hoje não encontrou paz completa. É como se, em vez de seguir em frente, Whindersson precisasse constantemente reafirmar que teve um papel indispensável na vida da ex. Isso não soa como orgulho saudável, soa como necessidade de manter algum tipo de poder simbólico sobre ela. E é justamente aí que o público se divide. Uns compram a versão dele, outros veem nisso uma tentativa de diminuir Luísa. A questão que pegou para o público não foi o fato de o Whindersson ter ajudado. Isso ninguém nega. O problema é como ele escolheu contar essa ajuda. Em vez de reconhecer que foi uma parceria, que os dois se apoiaram mutuamente em momentos diferentes, preferiu adotar um tom de superioridade. E esse tom é a essência da toxicidade. Quando uma das partes tenta usar o passado para reivindicar créditos no presente. A impressão que passa é de alguém que ainda não conseguiu se desprender da relação e que, de tempos em tempos, precisa ressuscitar o assunto para mostrar que teve importância. Mas até onde isso é saudável? Até onde essa insistência não vira peso? Não só para ele, mas também para a própria imagem pública de Luísa. E aqui entra o elemento que torna a má história ainda mais saborosa para o público. A fofoca não é apenas sobre o que foi dito, mas sobre o que foi insinuado. Quando Whindersson fala que abriu portas, automaticamente deixa no ar a ideia de que Luísa talvez não tivesse brilho próprio suficiente. E isso toca em um ponto sensível da cantora, que já enfrentou inúmeras críticas machistas ao longo da carreira, sempre precisando provar que é talentosa por mérito próprio. A fala dele, mesmo que não tenha sido a intenção, reforça esse estigma. É como se ele tivesse dado munição para todos aqueles que, desde o início, disseram que ela só chegou ao topo por causa dele. No fundo, essa polêmica mostra como as relações amorosas, quando expostas ao público, nunca se encerram de verdade. Sempre existe a chance de um comentário reacender tudo. E no caso de Whindersson e Luísa, esse ciclo parece interminável. Cada vez que um dos dois fala algo, a internet corre para relembrar brigas, entrevistas antigas, músicas escritas como indiretas e até momentos íntimos que já foram expostos em outras ocasiões. É como se a relação tivesse virado patrimônio da internet, sempre à espera de um novo capítulo. Só que desta vez, a narrativa não foi de fofoca leve, foi de toxicidade, de manipulação de discurso, de quem não sabe largar o osso. Por isso, o debate que se abriu vai muito além de ele ajudou ou não ajudou.
A discussão é sobre a forma como homens, mesmo depois do fim de um relacionamento, tentam reivindicar parte do sucesso de suas ex-companheiras. E é justamente esse comportamento que tanta gente classificou como tóxico. A ideia de que o sucesso dela precisa, de alguma forma, passar pelo aval dele. Essa mentalidade machista, ainda que disfarçada de apenas contar a verdade, revela um padrão cultural que o público já não aceita mais tão facilmente. É por isso que a fala de Whindersson viralizou negativamente, porque expôs uma ferida que muita gente já viveu na própria pele, a de ter suas conquistas diminuídas por quem deveria apenas aplaudir. Se no começo a fala de Whindersson parecia apenas mais uma lembrança de bastidores, a repercussão mostrou que não era bem assim. O público não enxergou um relato inocente de quem dividiu a vida com Luísa Sonza, mas sim uma declaração carregada de ironia e, de certa forma, de ressentimento. Porque o que estava nas entrelinhas era perigoso. O humorista parecia dizer que, sem ele, a cantora jamais teria alcançado o sucesso estrondoso que vive hoje. E isso não caiu bem, principalmente porque a própria trajetória dele também foi marcada pela presença dela. E aí fica a pergunta: será que o Whindersson realmente acreditava que sua influência foi maior do que todo o talento e a dedicação de Luísa? Ou foi apenas uma forma de cutucar a ex em um momento em que a carreira dela deslanchou ainda mais, enquanto ele se envolvia em polêmicas e crises pessoais? Muita gente lembrou que no auge da relação, Whindersson também foi beneficiado pela imagem de casal que eles construíram juntos. Quem não se recorda das turnês em que Luísa o acompanhava? Das participações dela nos conteúdos que ele produzia? Da forma como a presença dela gerava ainda mais engajamento? A narrativa de que ele teria sido o único a dar suporte começa a ruir quando olhamos de perto esse cenário. E convenhamos, quando alguém insiste em se colocar como o mentor e o salvador de uma história a dois, isso não revela mais sobre o ego dele do que sobre o talento dela? As redes sociais foram implacáveis. Enquanto alguns fãs tentavam defender o humorista, dizendo que ele apenas contou sua versão, a maioria viu ali uma tentativa de rebaixar. Comentários chamavam a declaração de machista, desnecessária e até tóxica. E não foi à toa. Essa não foi a primeira vez que Whindersson se colocou como alguém que fez demais por quem estava ao seu lado. O padrão se repetiu em outras falas, em outros momentos. Sempre o tom de quem cobra reconhecimento, como se cada gesto de apoio tivesse que virar dívida eterna. Mas será que o amor não deveria ser exatamente o oposto disso? Dar sem esperar aplausos, apoiar sem transformar isso em arma para ferir mais tarde? Enquanto isso, Luísa permaneceu em silêncio. Não respondeu diretamente, não gravou vídeo, não fez post em indireta. E esse silêncio, por incrível que pareça, falou mais do que qualquer resposta. Porque enquanto Whindersson tentava reviver o passado para justificar sua importância, ela seguia crescendo, lotando arenas, assinando contratos internacionais, ocupando espaços que muitos artistas levam décadas para conquistar. E no contraste entre a fala ressentida dele e o silêncio vitorioso dela, a imagem de quem realmente seguiu em frente ficou evidente. Quem parecia preso ao passado era ele. Quem parecia não conseguir desapegar da narrativa de "eu fiz você ser quem você é", era ele. Já ela continuava mostrando que não precisava provar nada a ninguém, muito menos ao ex-marido. Mas por que será que o Whindersson insiste nesse papel? Alguns analistas de celebridades e comportamento apontaram que o humorista tem vivido uma fase marcada por instabilidade emocional. Entre internações, crises de depressão e uma série de momentos turbulentos, ele parece oscilar entre a necessidade de se recolher e a vontade de reafirmar sua relevância. E nesse processo, usar o nome de Luísa Sonza, que hoje é um dos maiores nomes da música pop brasileira, pode ter sido uma tentativa inconsciente de se manter no centro das atenções. Afinal, não é curioso que justamente quando ela atinge picos de sucesso internacional, ele retome a narrativa de que foi o responsável por dar o primeiro empurrão? O público percebeu esse movimento. Não é que o Whindersson não tenha apoiado. É claro que apoiou, assim como muitos casais se apoiam nos sonhos um do outro. A questão é:
Até onde isso dá a alguém o direito de se colocar como protagonista da trajetória alheia? Será que, se fosse o contrário, ele aceitaria ouvir que só chegou onde chegou porque teve o suporte dela? E aqui está o detalhe que muita gente lembrou. Luísa também ajudou Whindersson. Ela estava lá nos momentos em que ele enfrentava dificuldades, nos bastidores em que ele se sentia inseguro, nos palcos em que a presença dela trazia mais energia. Só que ela nunca usou isso para se colocar acima dele. Nunca foi às entrevistas dizer que se não fosse por ela, ele não teria sustentado a carreira. O silêncio dela diante das falas dele revela justamente a diferença entre os dois. Enquanto um transforma apoio em cobrança, a outra transforma apoio em lembrança. Esse episódio, portanto, não é apenas sobre uma frase infeliz. É sobre como Whindersson Nunes lida com os relacionamentos e como muitas vezes transforma sua versão em verdade absoluta. É sobre como o público começa a enxergar nele não apenas o comediante talentoso, mas também alguém que, quando magoado, pode soar tóxico. Porque quem ama de verdade não joga na cara. Quem realmente apoiou não precisa repetir 1000 vezes. Quem está seguro de sua importância não precisa diminuir o outro para se sentir maior. E essa é a grande reflexão que esse bloco deixa. Será que o Whindersson percebe o quanto suas palavras estão corroendo sua própria imagem pública? Ou será que ele ainda acredita que repetir esse discurso vai trazer de volta o brilho que ele parece ter perdido? Quando o assunto parecia que ia esfriar, as redes sociais fizeram questão de reacender o fogo. A cada recorte da entrevista de Whindersson, mais comentários pipocavam. E na maioria deles, um tom se repetia. Ele não consegue deixar ela em paz. E não é difícil entender por quê. Enquanto Luísa construiu, com muito esforço e talento, uma carreira sólida, cheia de hits, colaborações internacionais e um público fiel, Whindersson parecia preso no passado, revisitando o mesmo assunto como se ainda tivesse algum tipo de posse sobre a narrativa da vida dela. Isso soa ou não soa como comportamento tóxico? Afinal, o relacionamento acabou há anos. Ela seguiu em frente, construiu sua imagem, enfrentou crises públicas e, mesmo assim, ainda tem que lidar com esse fantasma de alguém tentando reivindicar créditos que não lhe cabem. E é nesse ponto que a história ganha um contorno ainda mais delicado. Porque, se de um lado Whindersson tenta passar a impressão de que foi o mentor que a lançou, do outro lado está a realidade crua. Quem estava ao lado dele em muitos dos seus piores momentos foi justamente ela. Luísa Sonza não apenas acompanhou a ascensão meteórica do humorista, como também o ajudou a segurar as pontas quando ele mergulhava em crises emocionais e de saúde mental. Ela esteve lá quando ele não conseguia lidar com a fama. Ela segurou a barra diante dos ataques que vinham das redes. Ela enfrentou, junto dele, o peso de ser constantemente alvo de fofocas e especulações. Mas você já viu Luísa se sentar em uma entrevista e dizer: "Eu aguentei ele, eu fiz ele continuar, eu fui o suporte"? Nunca. Porque a diferença entre os dois é gritante. Enquanto um insiste em jogar na cara, a outra prefere deixar que os fatos falem por si. E não se engane, essa postura da Luísa de não se rebaixar ao mesmo nível incomoda ainda mais. É como se cada silêncio dela fosse um tapa de luva de pelica. Enquanto ele precisa de manchete para reafirmar seu papel, ela conquista espaço com música, com trabalho, com entrega artística. E isso dói em quem não suporta ver que, mesmo sem precisar citá-lo, ela continua brilhando. Isso dói em quem ainda acha que pode apagar o mérito de uma mulher ao colar sua história, sempre à sombra de um homem. Mas talvez o detalhe mais cruel dessa narrativa seja perceber como parte do público comprou, durante anos, a ideia de que Luísa só existia por causa dele. E agora, quando ela já provou o contrário com números, com reconhecimento, com aplausos, ainda precisa ver o nome dele associado à sua trajetória. E aqui fica a grande provocação. Será que o Whindersson realmente não percebe o quanto isso o diminui como homem? Porque o discurso que deveria soar como orgulho soa como ressentimento. O que deveria ser apoio soa como cobrança. E o que deveria ser lembrança soa como rancor. É a cartilha básica do comportamento tóxico.
transformar o passado em uma arma emocional. Esse jogo de poder que ainda aparece no discurso dele é sintomático. Não estamos falando de um simples comentário de bastidores, mas de um padrão. Um padrão de alguém que, mesmo anos depois, não consegue se desvencilhar do papel de dono da história. E isso diz muito mais sobre ele do que sobre ela. Porque, convenhamos, um homem seguro de si não precisa revisitar o passado para se sentir grande. Já um homem inseguro, sim, ele precisa jogar na cara, precisa lembrar, precisa reforçar a todo momento que foi ele quem ajudou. Como se a carreira dela fosse um troféu que ele pudesse colocar na estante da própria vida. E o público não é bobo. Quanto mais ele fala, mais fica evidente que não é orgulho, é ressentimento. Não é apoio, é cobrança. Não é generosidade, é vaidade. E isso ecoa com ainda mais força, porque as pessoas estão cansadas de ver mulheres sendo diminuídas, tendo seus méritos questionados, suas conquistas colocadas na conta de homens que não conseguem lidar com o protagonismo feminino. No fim, a grande ironia é que Whindersson, ao tentar relembrar seu papel na trajetória da ex, acabou escancarando aquilo que muitos já desconfiavam: a toxicidade silenciosa de quem não suporta ver a mulher seguir em frente e brilhar por conta própria. No auge da polêmica, uma coisa ficou clara: a fala de Whindersson não foi apenas uma lembrança casual. Foi um retrato de como ele ainda enxerga a relação sob a ótica de controle. E isso se reflete não só na forma como ele insiste em puxar a narrativa para si, mas também na maneira como parece incapaz de reconhecer publicamente o quanto Luísa também o ajudou. Porque sim, por trás de cada momento de aplauso, por trás das risadas que ele arrancava em shows e vídeos, existia uma mulher segurando as pontas, acolhendo crises, ajudando a reconstruir a autoestima dele em dias de escuridão. Mas isso nunca foi manchete, nunca virou declaração bombástica. Porque Luísa não precisava disso. O que ela fez foi viver, apoiar, estar presente e seguir em frente quando percebeu que já não cabia mais naquele lugar. E é justamente essa força silenciosa que hoje incomoda tanto. Porque, enquanto o Whindersson fala e refala do passado como se fosse uma medalha, Luísa mostra que a verdadeira vitória não está em dizer, mas em fazer. Está em lançar músicas que batem milhões de plays. Está em lotar casas de show. Está em cantar sua verdade em cima de um palco. A cada vez que ela pisa em cena, deixa evidente que não precisa carregar o peso de ter sido a esposa de alguém. Ela é artista, ela é dona do próprio caminho. Ela é prova viva de que nenhuma narrativa tóxica consegue apagar o brilho de quem tem talento e determinação. Mas não dá para ignorar a ironia cruel desse episódio. O homem que um dia dizia protegê-la é o mesmo que hoje faz questão de manter seu nome atrelado ao dele. E isso não é coincidência, é padrão. É o comportamento típico de quem não consegue lidar com o protagonismo feminino. Quando uma mulher se destaca, sempre aparece um homem para dizer: fui eu quem ajudei. Fui eu quem fiz ela chegar lá. Essa necessidade de tomar para si o mérito é o que escancara a toxicidade escondida sob a capa de apoio. É como se, no fundo, a mensagem fosse: ela só conseguiu porque estava comigo. Só que a realidade bate de frente com essa versão. E bate com força, porque Luísa não apenas conseguiu, como ultrapassou barreiras, reinventou sua carreira, conquistou respeito além da sombra de qualquer homem. E talvez essa seja a parte mais dolorosa para ele. Perceber que, enquanto ele segue preso em um looping de declarações sobre o passado, ela segue crescendo. É como se ele tivesse parado no tempo, olhando para trás, enquanto ela corre em direção ao futuro. Ele fala em entrevistas, ela canta em festivais. Ele repete o roteiro de "Eu ajudei". Ela escreve músicas que viram hinos para uma geração inteira. Ele tenta justificar, ela transforma dor em arte. E no fim, o público percebe a diferença brutal entre alguém que se alimenta da nostalgia e alguém que se alimenta de superação. As redes sociais reagiram a isso de maneira quase unânime. Enquanto alguns poucos ainda tentavam defender Whindersson, dizendo que ele apenas contou sua versão, a grande maioria enxergou na fala um reflexo do machismo estrutural que tantas mulheres enfrentam.
Quantas vezes ouvimos histórias de homens que se vangloriam de ter ajudado suas parceiras, como se elas não tivessem capacidade própria? Quantas vezes vemos mulheres que foram pilares de relacionamentos sendo esquecidas, ignoradas ou, pior, transformadas em figurantes da própria vida? Pois é, e foi exatamente isso que esse episódio escancarou. A dificuldade de muitos homens de enxergar que uma mulher pode, sim, ser protagonista absoluta da própria história. E, aqui vale lembrar, Luísa não foi apenas esposa. Ela também foi parceira, suporte e espelho. Enquanto ele enfrentava batalhas internas, ela estava lá. Enquanto ele fraquejava, ela segurava. Enquanto ele se perdia, ela ajudava a reencontrar. Mas mesmo assim, nunca jogou isso na cara. Nunca usou isso como barganha. E é por isso que a postura dela hoje soa tão grande, tão madura, tão poderosa. Porque ela não precisa da narrativa de vítima, não precisa da narrativa de eu que fiz. Ela tem o que realmente importa, a prova viva do próprio talento. E é aqui que entra o ponto final, aquele que amarra toda a discussão. Whindersson pode até tentar, de novo e de novo, se colocar como parte essencial da trajetória de Luísa. Mas o tempo já mostrou quem realmente venceu essa disputa silenciosa. Porque, no fim, não é a fala em uma entrevista que constrói legado, é a obra. Não é o barulho de um desabafo mal calculado que define grandeza, é a constância de quem se reinventa e se mantém de pé. E, nesse quesito, a vitória é dela. Luísa Sonza não apenas seguiu em frente, ela provou que talento não se apaga, que esforço não se apaga, que brilho próprio não se apaga. E você que está acompanhando essa história agora, já percebeu o quanto ela representa tantas outras mulheres? Quantas vezes você já viu alguém ter seus méritos diminuídos por um parceiro que não aceita o protagonismo feminino? Quantas vezes já percebeu o machismo escondido na boa intenção? Pois é, essa história não é só sobre Whindersson e Luísa. É sobre todas as mulheres que, mesmo depois de darem tudo de si em um relacionamento, ainda têm que escutar que só chegaram onde estão por causa dele. E, no fundo, o que esse episódio deixa escancarado é que o verdadeiro sucesso é aquele que ninguém consegue apagar. No fim, a grande lição é simples. Enquanto ele tenta se justificar com palavras, ela responde com música. Enquanto ele olha para trás, ela segue olhando para frente. Enquanto ele insiste em lembrar o que fez por ela, ela continua mostrando o que fez e o que ainda vai fazer por si mesma. E isso, no fim das contas, é o que separa o ressentimento da grandeza. Porque, se de um lado temos um homem preso em lembranças, do outro temos uma mulher que transformou dor em combustível e provou, para todos, que nada é capaz de silenciar quem nasceu para brilhar.